Pensem nisto. Um governo de trabalhadores que surge do meio de uma guerra, dura só 72 dias, mas o seu impacto muda para sempre a forma como se fala de poder e de revolução. É precisamente sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar na análise, que é bastante intensa, de Karl Marx sobre a Comuna de Paris de 1871. Bem, como dá para ver por esta citação, o texto original não anda com rodeios, de todo. Marx começa logo por traçar um retrato, digamos, implacável, daquele que viria a ser o grande inimigo da Comuna. Ok, então, primeiro de tudo, vamos recuar um pouco para perceber o contexto. Como é que se chegou a este ponto? O que é que tornou este momento revolucionário sequer possível? Tudo acontece muito depressa. A Guerra Franco-Prussiana começa em julho de 1870. Em setembro, o imperador é capturado. E logo a seguir, proclama-se a Terceira República em Paris. Meses depois, em março de 71, nasce a Comuna. O que aconteceu aqui foi que a queda do Segundo Império, com a invasão prussiana, deixou um enorme vácuo de poder. E na perspectiva de Marx, esta nova república não nasce de uma grande conquista social, não. Foi, nas palavras dele, uma medida nacional de defesa. E aqui está o ponto-chave, a grande viragem. A defesa de Paris ficou nas mãos da sua Guarda Nacional, que era, na sua maioria, composta por trabalhadores. Pensem no que isto significa. Basicamente, ao dar armas ao povo para se defender da Prússia, o governo, sem querer, acabou por criar a mesma força que, pouco tempo depois, o iria desafiar. Muito bem, agora vamos olhar para o outro lado da barricada. Vamos ver como é que Marx descreve os líderes do novo governo francês, aqueles que fugiram para Versalhes e que se tornaram, claro, os inimigos mortais da Comuna. No topo da lista está Adolphe Thiers. Segundo a análise de Marx, ele era um mentiroso profissional, primeiro como historiador e depois como político. A sua carreira é descrita como um relatório dos infortúnios da França. Ou seja, é pintado como uma figura totalmente traiçoeira, alguém que passou a vida a esmagar violentamente revoltas de trabalhadores. E não era só Thiers. A análise de Marx vai um por um. Jules Favre, acusado de falsificações para roubar uma herança. Jules Ferry, que supostamente enriqueceu com a fome durante o cerco a Paris. E Ernest Picard, que teria usado o irmão para lucrar com segredos de Estado. O ponto aqui é que Marx não está só a criticar as políticas deles. É um ataque direto e sistemático ao caráter de toda a liderança de Versalhes. A imagem que fica é a de um bando de oportunistas corruptos. Então, de um lado, temos este governo que Marx chama depreciativamente de homens com liberdade condicional. E do outro lado, em oposição direta, surge em Paris um poder completamente novo. E o que era afinal esta Comuna? Na visão de Marx, não era só mais uma Câmara Municipal ou um Conselho Local. Não. Era uma nova forma de Estado. A ideia era destruir o antigo poder estatal, que ele via como um parasita, e substituí-lo por um governo que viesse diretamente do povo. Era algo radicalmente novo. Na sua essência, um governo da classe trabalhadora. E isto não ficou só na teoria, claro. Vejam só os princípios da sua Constituição. Primeiro, todos os funcionários, dos juízes aos políticos, eram eleitos por toda a gente. Segundo, e isto é fundamental, podiam ser demitidos a qualquer momento. Acabou-se a ideia de esperar anos por novas eleições. Terceiro, o serviço público era pago com salários de operário, com um teto máximo. E por fim, o exército e a polícia, como existiam, abolidos. Eram substituídos pelo povo armado. Cada uma destas regras tinha um objetivo claro: garantir que o Estado servia à sociedade e não o contrário. E a Comuna passou logo à ação. Não eram só princípios abstratos. Implementaram medidas muito concretas, com impacto direto na vida das pessoas. Acabaram com o trabalho noturno para os padeiros. Proibiram os patrões de multar os trabalhadores. Suspenderam a venda de bens nas casas de penhores, algo crucial para os mais pobres. Separaram a Igreja do Estado. Tornaram a educação gratuita e até cancelaram as rendas de casa do período do cerco. Eram mudanças para ontem. O que vemos aqui é um choque total entre duas visões de mundo, completamente irreconciliáveis. De um lado, o antigo poder estatal, descrito como um parasita na sociedade, que se baseia em eleger opressores de tempos a tempos numa estrutura hierárquica. Do outro lado, a Constituição da Comuna, que queria devolver o poder à sociedade, servir o povo através do sufrágio universal e ter um sistema onde os erros podiam ser corrigidos depressa. Basicamente, era o Estado centralizado contra uma federação de comunas autogeridas. Como se podia imaginar, esta experiência revolucionária não ia durar muito. O governo de Versalhes não ficou a ver. Com ajuda externa, começou a juntar as suas forças para o ataque final a Paris.
E se havia alguma dúvida sobre as intenções de Versalhes, Thiers tratou de as dissipar. Depois de umas promessas vagas de reconciliação, ele vira-se para a sua Assembleia e diz isto: serei impiedoso. A expiação será completa e a justiça implacável. O tom mudou drasticamente. E aqui entra a grande e amarga ironia da história, que Marx faz questão de sublinhar. Para esmagar Paris, Thiers precisava de um exército. E onde é que o foi pescar? Pediu permissão a Bismarck, o líder prussiano, para libertar mais de 80.000 prisioneiros de guerra franceses. Ou seja, o governo que se dizia patriótico fez um acordo com o invasor estrangeiro para poder fazer uma guerra civil contra a sua própria capital. O resultado foi brutal. A experiência durou apenas 72 dias. A Comuna foi esmagada naquilo que ficou conhecido como La Semaine Sanglante, a Semana Sangrenta, um período de execuções em massa dos seus apoiantes, os communards. A Comuna foi derrotada militarmente, isso é um facto. Mas, na análise de Marx, a sua importância histórica estava só a começar. Para Marx, a Comuna não foi um fracasso. Pelo contrário, foi um glorioso pronúncio de uma nova sociedade. Porquê? Porque foi, segundo ele, o primeiro exemplo real daquilo a que chamou a ditadura do proletariado. Agora, é importante perceber o que ele queria dizer com isto. Não se tratava de uma tirania. Para Marx, significava um Estado onde a classe trabalhadora, que é a maioria da população, finalmente tinha o poder político para se governar a si mesma. E esta é a conclusão dele, uma ideia muito poderosa. A Comuna de Paris pode cair, mas a revolução social que ela iniciou triunfará. O seu local de nascimento é em toda parte. O que ele está a dizer é que podiam matar os homens e as mulheres da Comuna, mas a ideia que eles representavam, a ideia de uma sociedade gerida por quem nela trabalha, essa era indestrutível. E é com esta questão que a análise de Marx nos deixa a pensar. Uma questão que, na verdade, continua a ecoar até hoje. Pode uma ideia, uma vez nascida, ser realmente derrotada pela força?